E o Rafael foi o jogador que abriu a nossa série de reportagens sobre a situação dos atletas que disputam o Paulistinha. Hoje ele conseguiu uma boa oportunidade, mas nós mostramos que o goleiro investiu numa faculdade para ter sempre uma segunda opção, caso o futebol não dê certo. Mas nem todos têm a mesma oportunidade. Em 2014, cerca de 1.200 jogadores foram inscritos no Paulistinha. Quase 500 acabaram eliminados e ficaram sem emprego só na primeira fase do campeonato. É o caso do Evandro, que estava no Atlético Mogi. Sem formação e sem um emprego fora do futebol, ele é um exemplo de quem busca suporte na família para enfrentar os meses de desemprego. As medalhas e as camisas dos times que defendeu ajudam a contar um pouco a história do Evandro. Com 20 anos, ele já atuou em clubes como o Guarani de Campinas e o Corinthians. E além dessas recordações, ele também guarda muitas lembranças. O primeiro clássico que eu fiz, foi Corinthians e Palmeiras. Eu fui pro jogo, foi lá no Parque São Jorge. Pra mim, foi a melhor coisa, que é o time que eu gosto, E eu podendo defender ele, foi maravilhoso pra mim. O Evandro mora em Mogi das Cruzes. A vontade de ser jogador de futebol profissional ele tem desde criança. Algumas das fotos são dessa época. Ainda pequeno, ele aparece defendendo o Grêmio e o Corinthians. Na última temporada, jogou profissionalmente pela primeira vez e vestiu a camisa do Atlético Mogi. Fiquei cerca de um ano e meio lá. Joguei sub-20, profissional. Esse ano a gente jogou profissional aqui. E desde junho, quando o Atlético foi eliminado do Paulista da segunda divisão, ele está sem jogar. Para ele, isso é um reflexo da falta de estrutura do futebol brasileiro quando o assunto são as divisões de acesso. As divisões menores, o atleta sofre esse período que fica sem poder trabalhar, Você acaba saindo fora numa primeira fase, você fica até o final do ano sem poder exercer o que você mais gosta. É uma dificuldade muito grande aí que dificulta para todos nós aí das divisões menores. Com base em números levantados pelo Bom Senso Futebol Clube, o Brasil possui 684 times filiados à CBF. Desses, 583 não possuem um calendário completo, com 12 meses de atividades. Isso significa que 85% dos clubes no Brasil ficam parados por mais de 6 meses. O Evandro é mais um nessa estatística. Ele está entre os 20 mil atletas profissionais registrados no Brasil e também é estatística entre os 16 mil que ficam pelo menos 6 meses desempregados ao fim de torneios estaduais. A saída que o Evandro arrumou para não ficar parado foi ajudar o pai na mercearia que a família tem em Jundiapeba. É atrás do balcão que muitas vezes ele pensa no que fazer caso a carreira no esporte não aconteça. Eu terminei os estudos, Tenho ensino médio completo. Caso o futebol não prossiga, eu vou fazer uma faculdade e tentar seguir nesse ramo aí do esporte. O pai sempre apoiou o filho, mas sabe que é muito difícil conseguir vencer no negócio futebol sem um bom empresário. Meio de futebol, para quem não tem empresário, é muito difícil. A gente não sonha com isso, o sonho é do filho. A gente ajuda no que ele precisa, te dá uma força. Mas é complicado, porque o futebol é muito difícil. Mas enquanto houver alguma chance, a paixão pelo esporte mantém a esperança do sonho viva. Tanto eu quanto todos os jogadores que jogam nas divisões menores torcem por isso, Que eles arrumem esse calendário para que nós não possamos parar no meio do ano. Para quem não prossegue no campeonato, continuar em atividade. Porque ficar parado é ruim. E ainda mais para quem quer vencer na vida e depende disso, não é nada bom.